Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje vou conversar com um ator muito especial. Ele participou do filme Ainda Estou Aqui, ao lado da grande Fernanda Torres, e também agora está em Dona Vitória, com a grande dama da nossa arte, Fernanda Montenegro. Estou falando do ator Alan Rocha, que é ator, cantor, compositor e produtor musical. Muito bem-vindo, Alan. Obrigado pelo carinho. É um prazer estar aqui com você. Poxa, o prazer é todo meu aqui em conversar com você. Como eu falei, né, você atuou em Ainda Estou Aqui na mais icônica cena, né? A Vamos Sorrir, né? Pois é, uma cena que virou uma coisa, assim, todo mundo fala dessa cena. Eu lembro de estar vendo muitas reportagens e sempre aparecia essa cena. Acabou sendo a cena mais icônica do filme, né? Que é como é que é? Não sorriam porque o editor pediu. Não, nós vamos sorrir. A Eunice Paiva, que virou assim a síntese da forma como ela encarou a coisa e a personalidade dela. E você faz dois jornalistas, né? Na verdade, você faz um jornalista em Ainda Estou Aqui, que é esse repórter que foi fazer a reportagem com eles, e no Vitória você faz o querido Fábio Guzmão, né? Que é nosso colega, que foi o repórter que descobriu a dona Joana, no caso, a dona Vitória, que filmou, né, toda aquela situação do morro e tal, dos bandidos, do tráfico. E você acabou trabalhando com mãe e filha. Tá vendo Dona só? Vitória, Fernanda Montenegro, e Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres. O que essas duas atrizes acrescentaram para você como ator? Pois é, né? Eu tive pouco tempo com a Fernandinha, né? Porque eu faço uma participação um pouco mais curta, né? Eu acabei encontrando com ela só 2 vezes para fazer esse trabalho, mas foram momentos muito importantes, assim, principalmente em observar assim, o dia dela naquele lugar, ela tricotando, sabe? E conversando um pouco. Acho que ela já estava no universo do filme, né? Mas com a Dona Fernanda foi um trabalho ainda maior, porque nós tivemos muitos encontros. A Dona Fernanda me escolheu para fazer o filme, né? Ela que me aprovou para estar no filme. E eu tinha feito um teste, depois mandei o material, foi aprovado, depois de fazer um callback, que é um retorno. Aí nesse retorno já foi com a Dona Fernanda. Então a gente começou a fazer esse outro encontro para ver se ia ser aprovado, e nisso aconteceu um momento muito bacana, que a gente começou a improvisar durante esse encontro. E ela aprovou, assim. Então depois fizemos outros encontros. E a Dona Fernanda é um poço, assim, de generosidade. É isso que eu ia perguntar. Ela é generosa, ela ensina, ela... Como é que é? Ela é muito generosa, muito generosa. Eu falo que ela é uma mãe natureza, assim, é uma água de cachoeira que vem, assim, jogando água nessas sementes que somos nós. Eu, como pessoa que estou começando, né, assim, em comparação à estrada dela, são uma sementinha ali e sempre querendo mais, assim, aproveitando cada momento, cada olhar. Ela já chega no set, já é uma aula que ela tá dando, é só você observar que ela tá dando aula ali, você vai pescando. E ela é super generosa, dando alguns conselhos também, de cena, de olhar. Que conselho que ela te deu, por exemplo? Cita um conselho assim que te marcou. Eu lembro muito dela falar das pausas, de que você pode valorizar as pausas em algumas cenas. E isso foi feito durante o nosso processo de ensaio e também no nosso processo de cena, assim. Eu lembro de uma cena bem icônica, assim, para mim, que me faz lembrar desses ensinamentos dela. Foi quando eu tô passando a informação para ela que o Marcinho tinha sido preso. Então eu falo para ela calmamente, falando, porque ela vai sentindo cada dor daquela informação. Porque é a partir dali que ela acaba aceitando... Aproveitando as pausas, né? Isso é uma coisa que eu conversei quando a Karen Ascioli esteve aqui, a querida, né? Que você... Depois a gente vai falar Conheço ela. do trabalho de vocês, sim. Ela estava falando que uma vez ela fez uma cena que não tinha fala nenhuma, e aí ficou que a participação dela... Às vezes você faz uma cena ou uma pequena participação, mas aquilo vira, né? Como aconteceu com você, como a gente falou, em Ainda Estou Aqui, né? Você fez uma cena
mas acabou sendo a cena. E esse negócio de não falar, eu lembro muito da Fernanda Montenegro, que Eles Não Usam Black Tie. A última cena, ela, o Jean-Francesco Guarnieri, ela colhendo, catando feijão na mesa, não tem uma palavra, só o olhar deles. A cena é o olhar, né? Pois é. É engraçado que muita gente não sabe, mas eu fiz 2 cenas e ainda estou aqui. Porque logo depois da foto tem uma outra, mas é importante. Qual é a conta? Que é a cena quando eu estou fazendo a entrevista com a Fernanda. Estou fazendo a entrevista com a dona Eunice, ali, aí logo em seguida, né? Mas essa cena... É verdade. Então, é tão emblemático esse momento de Nós Vamos Sorrir, que ficou marcado isso, né? É verdade. As pessoas às vezes não se atentam, mas é bacana, assim, tem a ver com essa questão da cena ter ganho força e estar sempre passando e muita gente não lembra. É verdade, tem a entrevista depois. É verdade. Agora, quando vocês estavam gravando o filme demora meses, né? Ou mais de ano para gravar, para ficar pronto, para editar. Vocês tinham uma noção do tamanho da coisa que vocês estavam fazendo? Eles estão aqui? Sim. Não tinha. Eu tinha uma coisa de assim, saber que é um filme do Walter Salles, né? Então, o Walter Salles é um grande diretor, né? Diário de Motocicleta, Central do Brasil, e sempre foram filmes muito emblemáticos que faz parte do nosso audiovisual. Então, por ser um trabalho dele, a gente sempre espera alguma coisa, mas que é tomar essa dimensão como foi... Nossa, foi aplaudido durante minutos, né? Lá em Veneza, e depois foi só indicação, prêmio, não parou mais. E como é que foi no dia do Oscar? Você viu? Onde é que você viu? Como é que foi? Me conta. Eu tava no camarote. Tava no camarote na Sapucaí, esperando o resultado, e na hora que eu saí, foi a hora que deu o prêmio, eu perdi. Depois eu voltei correndo. Agora tá assistindo. Já tinha perdido, já. Tava vendo uma amiga cantando samba. Oi, Alan, então não sei o que, falou comigo. Me distraí, de repente já falou, ainda estou aqui, ganhei o prêmio. Ganhei o prêmio. Fui descer correndo pra ver, tava uma festa. Lá embaixo não tinha um telão, foi muito engraçado, mas foi divertido. Muito legal. O clima também. Alan, em Dona Vitória você interpreta o repórter, que na verdade é o Fábio Guzmão, mas que é o Flávio Godoy, né? Como é que foi ser co-protagonista, que na verdade é o protagonista masculino, de uma história tão forte? Pois é, então, o Fábio, ele é o centro dessa história, né? Porque ele é o cara que vê as fitas, ele, de repente, depois que vê as fitas, ele acaba ajudando essa senhora super corajosa, que é a força, né, dessa história também, e depois ele escreve o livro. Então, quando eu soube dessa história toda, eu resolvi conversar com o Fábio. Eu falei assim, não, vou fazer uma entrevista com ele, fui lá, encontrei com ele, vou conhecer a redação um pouquinho. Pra mim, eu gosto de respirar um pouquinho o ambiente que eu vou entrar quando vou trabalhar como ator. Então, conversei com ele, fiz a entrevista, coloquei meu celular lá, falei, posso entrevistar? Pode. Eu comecei a fazer várias perguntas e já fui me alimentando desse universo, dessa história também. E acabei lendo todo o livro, ele acabou me dando o livro, eu li todo o livro e foi muito importante para nessa história. A gente, como jornalista, acabou acompanhando também muito essa história, muito de perto, né? Pela amizade, enfim. E a Dona Vitória, na verdade, ela ficou conhecida por essa coragem, né, de denunciar, mas ela tem outros lados, outras camadas, como se diz hoje, né? Ela era uma pessoa muito pra cima, muito desprovida de preconceitos, não é? Ela tem outras qualidades, outras coisas interessantes que o filme mostra também, né? Pois é, ela mostra uma senhora muito afetuosa, muito materna, né? Ela tá ali sempre o tempo todo com o Marcinho, acolhendo ele e ajudando ele, querendo entender como é que tá a vida dele, como é que tá a família dele, né? Que é um menino que tá sempre ali ajudando ela. E acaba que o Flávio, ele vai se envolvendo com ela também, entendendo esse lado dela, né? Por mais que ela tenha toda essa coragem, tenha tido essa coragem toda, ele acaba se preocupando. Ele acaba também acolhendo ela, pensando em protegê-la. Acaba que vira uma relação também quase de filho e mãe, porque ele fica preocupado com a questão dela, porque ela está correndo risco de vida, né? E você tem uma trajetória também no teatro, nos musicais. Você diz que tem uma trajetória pequena perto da Fernanda Montenegro, claro, né? Mas você tem uma estrada aí muito bacana, né, Alan? Atualmente você interpreta o Martinho da Vila no musical Martinho, Coração de Rei, que pro Martinho é o título perfeito, né? Como é que é
interpretar essa grande figura, não só como artista, mas essa grande figura humana? Pois é, Martinho é o nosso griot, o nosso mestre, que está sempre mantendo viva a história do samba, a essência do samba e a cultura afro-brasileira. E eu já tinha feito, em 2015, eu tinha feito uma cena que era um musical sobre samba, que fazia um encontro de Martinho e Noel. Então, desde então, as pessoas já falavam, nossa, teu Martinho tá muito legal e tal. Então, desde então, já tinha essa vontade de fazer o Martinho da Vila. Estava esperando essa oportunidade. Quando surgiu o teste pro musical, eu sempre mandava mensagem, assim, quero fazer o teste. Quando surgia a notícia do musical, eu mandava mensagem, quero fazer o teste. Minha preocupação era de repente, eles já terem uma pessoa que queria fazer o teste. E, felizmente, consegui fazer o teste, foi aprovado. E foi muito bom ter feito esse musical, fizemos uma temporada em São Paulo e no Rio, e estamos aguardando aí ver se vai voltar. Você foi indicado para o prêmio APTR e para o Bibi... Não, recebeu o prêmio APTR. Eu ganhei APTR de melhor ator coadjuvante, fazendo A Cor Púrpura. A Cor Púrpura, e foi indicado para o prêmio Bibi Ferreira por A Cor Púrpura também, né? Foi. E você também atuou em Gilberto Gil, Bem Sertanejo, Samba Futebol Clube, Besouro e Samba. Sambrá. Ah, tá. Besouro e Sambrá, é isso? Ah, tá. Que é esse musical que eu tava falando, sobre o encontro de Martinho e Noel. Tinha um mito de que brasileiro não gosta muito de musical aqui é muito caro de montar, não dá certo, não sei o quê, mas esses musicais, como tantos outros agora, revelam que o brasileiro tem o gosto gosta do musical, né? Dá certo. Não, com certeza. Os musicais cada vez mais têm se aperfeiçoando, né? Têm se aperfeiçoado. E é dança, é música, é interpretação. E os atores também têm cada vez mais se preparado para esse momento. Então eu acho que o brasileiro gosta muito de música, né? Gosta muito de música, gosta muito de se ver também. E eu gosto muito de fazer os musicais brasileiros, né? Se eu pudesse escolher, fazer sempre um musical brasileiro. Claro que a gente faz outros também, mas as pessoas têm gostado bastante. Eu fico muito feliz de poder fazer um trabalho que eu estou cantando e estou interpretando e dançando. Eu gosto de viver de arte e fazer um pouquinho de arte, né? Como minha mãe já dizia quando eu era pequeno. É, porque você vem dessa origem, né? A tua formação, você estudou música na UFRJ, né? E a tua formação é de músico, né? Sim, a minha formação é de música. Eu comecei fazendo música no antigo SEI, que virou FATEC, fazendo Vila Lobos, faculdade de música, fiz licenciatura, sou formado em licenciatura em música. Então você é um ator que começou como músico ou um músico que virou ator? Como é que você se define? Eu sou um músico que virou ator, que se identificou como ator, o teatro me pegou e ali eu fiquei. Então eu estava precisando de mim, eu falei, não, agora eu vou ficar aqui. E há mais de 10 anos você faz parte da Orquestra Céu da Terra. Isso, a Orquestra Céu na Terra surgiu... Céu na Terra, não é Céu da Terra, Céu na Terra. Céu na Terra, surgiu do bloco de carnaval, né, que desfila lá em Santa Teresa já há mais de 20 anos. E eu também faço parte do bloco e da orquestra. A orquestra tem um trabalho de palco, cantando músicas brasileiras, machiste, ciranda, frevo, samba, maracatu. E a gente também ganhou um prêmio em 2011 com o nosso CD. Bem legal também. O álbum Alumiou, de 2019, né, ganhou 3 categorias no Festival de Los Angeles de Music Video. Sim. Teve a participação do Diogo Nogueira. Sim. A música é tua praia preferida ou como é que é? Hoje em dia é difícil dizer o que eu prefiro. Eu gosto de fazer arte, né? A música foi onde tudo começou e eu gravei esse CD em 2019 com a participação do Diogo Nogueira, também tem o Alceu Maia, a Luciana Rabelo. É um CD, o meu xodozinho, mas já tá na hora já de gravar outro, né? De gravar um... Pois é, 2019 já tem que atualizar isso aí. Pois eu não tô com mais músicas para lançar, mas tá um pouquinho travada. E mas é samba, tua praia também, Minha né? praia é mais samba, É, meu gênero preferido também. Então tá bom, a gente tá estamos conectados. É isso aí. Agora, vamos voltar pro teatro, para as artes cênicas. Em 2017, você protagonizou em Marseille, na França, o espetáculo Benjamin. Que eu achei essa história muito bacana. A Karen Ancioli esteve aqui, ela é gente do Rio também, já foi entrevistada pela gente. E a gente falou um pouco, o primeiro palhaço negro, né? Benjamin de Oliveira, não é isso? Sim, Benjamin de Oliveira. É uma história muito bonita, assim. A Karen trouxe, a gente foi fazendo uma montagem, primeiro fizemos no primeiro ato em 2015, depois em 2016, que era um projeto lá, que nós fizemos lá no Teatro Oi.
lá no Flamengo, aí depois surgiu a possibilidade de ir lá para a França. Uma conexão bem bacana que rolou. E a gente fez a peça falando em francês. Olha. E eu não sabia nada de francês, só abajur, croissant. E fiquei estudando para fazer essa peça, né, falando em francês. E foi muito legal, era só eu, a Natasha e o Bob. E foi uma oportunidade de conhecer a França e levar nossa cultura para lá também. E a história do palhaço, né? É muito legal também, né? Pois é, né? O primeiro palhaço negro, ele ficava encantado com o circo que chegava na cidade e quis fazer parte daquilo, quis vivenciar aquilo. E embora tivesse toda a questão do preconceito, ele foi vivendo daquilo, entrando naquele universo, encantando a todos. Foi indo e foi, né? E foi, acabou fundo, como dizem. É isso. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o ator, cantor, compositor e produtor musical Alan Rocha. Fique com a gente. Estamos de volta com o Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com o ator, cantor, compositor e produtor musical Alan Rocha. Alan, você é um ator, cantor, compositor negro que ocupa importantes espaços aí na nossa cultura já faz bastante tempo. Como é que você se sente sendo um exemplo para tantos milhões de meninos do nosso Brasil ou do mundo que pensam, que veem em você uma possibilidade? Eu podia estar naquele lugar. Eu sinto que eu não posso parar. Eu tenho que continuar nessa estrada, fazendo o meu trabalho da melhor forma, buscando sempre o melhor. E eu sou uma pessoa que gosta de aprender e gosta de fazer, então a minha meta, artisticamente falando, é sempre assim, buscar aprender cada vez mais para tentar oferecer o meu melhor do que no espaço que eu estiver fazendo, tanto na música quanto na dramaturgia. E não parar, porque assim, são portas que vão se abrindo, são várias que antes de mim abriram portas para eu estar onde eu estou. E é importante que eu continue, porque tem mais gente lá atrás de mim querendo entrar também. Você é muito multimídia mesmo, né? Porque a gente já falou aqui de cinema, de teatro, tem o streaming também na tua vida, né? A gente já falou de música, como percussionista, como cantor. E você deu aula também para crianças de cavaquinho durante 15 anos, não foi isso? Na verdade eu dou aula de musicalização infantil. Ainda dá aula de musicalização infantil. Eu tenho um projeto também que eu quero levar mais para frente, que é um projeto chamado Clube Acorim, que tem uns shows para fazer. Clube o quê? Clube Acorim, é uma palavra em Yorubá que significa coro, música. Então eu quero fazer um trabalho de show, já tenho mais ou menos aprovado esse projeto para realizar esse ano, que é um show de música, trazendo a musicalização com músicas autorais e músicas do folclore brasileiro também. Então, eu sempre fico pensando em alguma coisa para poder oferecer do que eu tenho para oferecer, claro. Nesses 15 anos, dando aula para crianças, numa escola, né, a princípio, agora você tem esse projeto que tomara que vá para frente e seja um sucesso. Mas o que você aprendeu com elas nesses 15 anos? Eu sempre aprendi com criança, é sempre bom, assim, eu tenho essa pureza, eu tenho essa verdade das crianças e eu acabo me soltando muito quando eu estou com eles, a gente brinca bastante. Então, é sempre um momento de estar extravasando, de estar trocando, de ouvindo e aprendo com eles. Vamos agora, então, para o nosso momento cartomante, tá? Vou botar... Não sabia dessa, verdade. É a nossa surpresa aqui do Gente do Rio, ó. Vou botar as cartas para você. Pode tirar uma. Aqui, ó. Eu tenho que... Me dá? Não, me dá. Não posso ler. Não, pode dar. Saudades da minha laje. Do que você tem nostalgia no Rio de Janeiro? Eu lembro muito dos bailes, assim, que eu frequentava, sabe? Lá perto de casa tinha um belo tênis clube, tinha o Olimpo, aí tinha a época de funk melody. O baile charme ainda tem, mas eu tenho ido pouco. Mas a época de funk melody é uma época que Vila da Penha, Vila da Penha, Stevie B, Tony Garcia. Tinha uma época assim que eu gostava também. E quando foram surgindo os pagodes, no início, quando eu comecei a pegar o cavaquinho para estudar, acho que tem um pouquinho disso. Pode tirar mais uma. Mais uma? Fala sério, bicho. O que te causa indignação aqui no Rio de Janeiro? É essa violência, assim. A gente tem passado por situações muito, muito tristes, assim, no Rio de Janeiro, né? De violência, de bala perdida, de
de helicóptero sobrevoando a cidade porque está tendo operação. Então as pessoas só querem um pouquinho de paz. A gente está precisando cada vez mais de paz. Rio de Janeiro é uma cidade tão bonita e tem passado por esses momentos assim de falta de segurança e de violência. Pode tirar mais uma. Mais uma? Sim. Olha, depois a gente vai ver qual que você... Cheio de fome. Onde é legal comer e o que aqui no Rio de Janeiro? O que você indica? Eu gosto de, às vezes... É porque eu não bebo, né? Eu não bebo. Então, tem as pessoas que bebem que vão esses lugares certos. Né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de ir ali no Largo Machado, que tem uma esfirra deliciosa, que todo mundo fala daquela esfirra. Essa daí é tradicional, mas tem lugares que eu gostaria de ir, que ainda não fui. Tipo, tem um bar do Omar. Vamos agora para o nosso momento Cadeira no Portal. O que é esse momento? Lá na Vila da Penha devia ter isso, lá em Bangu, de onde eu vim, também tinha. Aquele calor, que já está acabando agora, mas aquele calor, pega a cadeira de praia, bota no portal e vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai conversar. Vai ver, se fosse hoje em dia, ia ser ver meus filhos, que eu gostaria muito de ver meus filhos jogando queimado. Brincando na rua, né? Pois jogando queimado, brincando de pique-esconde, que é tudo que eu fiz na minha época. E também falar dos outros, né? Com certeza. Então agora nós vamos falar dos outros. Ih, caramba, não sabia. Miguel Falabella. Pô, Miguelzito é um querido. Miguel foi me assistir a Cor Púrpura, me chamou pra série dele, O Coro, que tá para sair a segunda temporada, e trabalhei com ele me dirigindo em Martim da Vila. É um querido que tá sempre... É uma inspiração, que o Miguel é um cara que não para, né? Ele tá sempre trabalhando e escrevendo e dirigindo e atuando. É um cara que eu me espelho muito, assim. Alguma história curiosa de vocês, um perrengue que vocês tenham passado juntos, um conselho que ele tenha te dado? O Miguel é um contador de história, né? Então é muito, muito divertido, assim, ficar ouvindo o Miguel falando. Tem uma história que ele já contou até na TV, que é a história de uma confusão que teve no aeroporto, que eu morro de rir toda vez que ele conta, assim. Ele é engraçado, ele é né? Muito engraçado, é muito engraçado, é muito divertido. É um griot também que tá sempre contando histórias. O que é um griot? Você já falou aí de griot várias vezes, então o que é um griot? Um griot é um contador de história, um cantor também. Ele vem da África Central, assim, tem essa tradição de estar sempre contando a história. Inclusive na peça que eu fiz do Martim da Vila, eu fazia um griot que chegava e começava a contar a história. A gente trazia esse universo também. Essa da história oral, né? Isso, da oralidade, exatamente. Olha ele. Devagarinho. Martim José Ferreira, Martim da Vila, sim, né? Nossa referência, Kizomba, percussionista, o cara do festival, compositor, que tem uma família de pessoas muito queridas, que eu gosto muito, que traz tem um álbum dele que se chama Pai da Alegria. Então eu tenho sempre essa referência do Martim da Vila, que está sempre sorrindo e é um paizão, assim. E assim, é uma pessoa que ele tem uma humildade, uma generosidade. Sim, ele é um cara que é sempre aquilo, né? Que é sempre aquele cara simples, aquele cara bacana, né? E que não para. Alice Brandão falou que ele foi a primeira pessoa que levou ela para fora do Brasil. Então, várias pessoas já citaram isso também sobre o Martinho, né? De estar generoso, abraçando as pessoas e levando para o mundo e levando para os seus caminhos, né? Fábio Guzmão. Poxa, seu personagem. Fábio, gente, é isso. Poxa, o Fábio... Você falou que entrevistou ele. Conta uma passagem dessa entrevista que tenha te motivado, ou te emocionado, te impressionado mais. Eu acho que foi quando ele falou que morava numa rua perto da minha, né? Que ele morou na Vila da Penha também. Isso eu achei muito bacana ter essa conexão com ele. E ele falando como que ele estava em casa e a mulher dele apoiando ele, a Cris. A Cris. Né? Uma querida. Queridíssima. Nossa, muito querida. E tudo que ele viveu, assim, da questão de ter sofrido com o risco de vida. Mas ele deu muitos conselhos, assim, de como foi emocionante para ele. Então, aquilo, quando ele fala da emoção, de estar no momento de estar quase publicando a matéria, estava publicando a matéria, ele falou que estava assim, ele chorou. Então eu lembro disso, quis trazer esse momento, quase que uma homenagem para ele, para a tela. Eu lembro muito desse momento, então eu acho que foi um dos momentos mais marcantes para mim, assim, que me lembra da entrevista.
E como eu falei, você fez jornalistas nos 2 filmes, né? Pro Ainda Estou Aqui, você também fez algum tipo de imersão, digamos assim, como você fez no Vitória? Eu já tinha feito antes, porque o Vitória, ele foi filmado antes do Ainda Estou Aqui. Olha isso! Então eu já tinha aproveitado esse momento com o Fábio. Então você aproveitou um pouco do Fábio no jornalista. Como é o nome do ele? Não tinha nome, era um jornalista da Manchete. Não tinha um nome assim, real. Foi uma participação. Mas foi bem bacana ter conhecido o Fábio, ter encontrado com ele antes para fazer o Flávio Godoy. E depois, foi em 2020, final de 2022 que eu fiz o Vitória, que a gente filmou. Aí em 2023 estava filmando Ainda Estou Aqui. As Fernandas. É isso, né? A Fernandinha, eu tinha encontrado ela rapidamente nas filmagens de Vitória, que ela teve por lá, e ela é esposa do Andrus, que foi o diretor. E a dona Fernanda, né? Eu tenho uma foto muito bonita com a dona Fernanda, que ela tá colocando a mão assim no meu rosto, que eu até postei. Mas eu tenho uma outra foto também com a Fernandinha, que é bem parecida. Então, esse lado, assim, que elas possuem, né, do carinho, do afeto, eu senti isso desde o início. Claro que com a dona Fernanda muito maior, que nós tivemos mais momentos de filmagem, mas é um momento o momento de estar com essas duas aí foram muito importantes. E a Fernanda Torres também, ela é uma atriz também muito versátil, né? Na comédia ela é imbatível. As duas, né? Ela é escritora também, né? Eu já li um livro dela. E tem o Fim também, que é uma série... O Fim, maravilhosa. É uma série maravilhosa dela. São 2 pessoas muito inspiradoras, né? São grandonas, né? Grandonas. Nossos Oscars aí, né? Nossas indicações pro Oscar. É isso aí. Nossos Oscars, né? Pois é. Nossas damas, nossas rainhas. Karen Ascioli. Ah, Karen. A Karen foi a primeira pessoa que me fez sair do Brasil, gente. E a Karen, eu aprendi muito com a Karen. Eu lembro que quando eu estava fazendo o Samba Futebol Clube em 2014, aí a gente tinha sido indicado como melhor elenco. Ela falou, eu quero conversar com você. Foi uma das primeiras diretoras assim, que falaram aqui. Quero trabalhar com você, quero falar com você. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito com o Benja. E a gente tem vontade de fazer o Benja, assim, aqui no Rio de Janeiro. Acabou que a gente só fez na França. Tomara que consigam. Ia Tô ser doida muito pra legal ver. fazer aqui no Rio de Janeiro também. Muito legal, cara. Algum perrengue que vocês tenham passado juntos? Alguma cena, assim, alguma... Ah, gente, vários, porque eu tava na França, sem saber falar francês, eu ficava chamando ela o tempo todo para me ajudar. Porque acabava a peça, aí as crianças queriam conversar, aí tínhamos que pedir autógrafo, aí eu inventei de pedir o nome para eles falarem. Aí eles davam pronúncia, entendiam tem um biquinho, mas é uma outra cor, era uma outra letra. Enfim, ela que estava me ajudando ali. Alan Rocha, uma frase que te define. Eu gosto muito de falar, sem luta não há progresso. É uma frase que eu gosto de trazer para mim. Muito bacana. Muito obrigada pela entrevista. Um tintim aqui, ó. Oba. Muito obrigada. E o Gente... Tem que beber, né? Peraí. Tem que beber. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. E até o nosso próximo encontro, não perca a novela Beleza Fatal, todo dia na Band, às 8h30 da noite. Até a próxima, um beijo!